Cultivo Online, capítulo 257. Poderosa besta mágica. O que em nome dos céus aconteceu? Estou imaginando coisas ou ele apenas decapitou o fantoche de treinamento especial que nem mesmo os guerreiros espirituais podem destruir? Um dos discípulos murmurou com uma voz atordoada enquanto olhava para a cabeça prateada que rolou a alguns metros de distância depois de ser separada de seu corpo. Enquanto isso, o boneco de treinamento que Yuan decapitou continuou a funcionar, mudando de cor. Verde claro, verde escuro, amarelo escuro, vermelho escuro, preto. Para a surpresa de todos, o boneco de treinamento especial de repente ficou preto, uma cor que eles não sabiam que existia, muito menos vista antes. Yuan olhou para a espada quebrada em suas mãos com uma expressão atordoada no rosto. Ele não esperava que a espada se quebrasse tão facilmente. Parecia que ele havia quebrado uma pedra com um ovo. No entanto, para sua surpresa, ele ainda conseguiu decapitar o boneco de treinamento. Claro, foi a energia espiritual liberada da espada que cortou a cabeça da marionete de treinamento de seu corpo, já que a espada foi destruída no momento em que tocou o corpo resistente da marionete devido à imensa força por trás dela. Algum tempo depois, quando ela saiu do torpor, a anciã Tantai se aproximou do boneco de treinamento para examinar seus danos com um olhar perplexo no rosto, aparentemente tentando descobrir o que diabos aconteceu. Ela então olhou para a espada quebrada de Yuan. Não reconheço a técnica que você acabou de usar. Qual é a classificação? Ela então perguntou a ele. Classificação Terra, ele respondeu calmamente. Anciã Tantai questionou sua própria existência depois de saber que Yuan conseguiu decapitar um fantoche de treinamento especial com uma técnica de nível Terra, enquanto ela não consegue nem danificá-lo com uma técnica do mesmo nível e uma base de cultivo de guerreiro espiritual de 7º nível. De qualquer forma, você passou, disse o Elder Tantai após um momento de silêncio. Mesmo que ela não consiga compreender o que aconteceu, ela não poderia negar o que estava bem diante de seus olhos. Felizmente para ela, Yuan foi a última pessoa a fazer o teste, ou ela teria precisado encontrar outro fantoche de treinamento especial, o que teria atrasado o exame por pelo menos 2 a 3 horas, já que ninguém poderia esperar um discípulo do pátio externo, destruindo um fantoche de treinamento especial que nem mesmo os discípulos centrais podem destruir. Como esperado de quem derrotou o tigre louco sem levantar um dedo. Se ele tivesse levantado o dedo, talvez aquela partida tivesse terminado em um combate mortal. Os discípulos acreditavam sinceramente que o Ulaohu teve sorte quando Yuan decidiu deixá-lo sobreviver. Algum tempo depois, o Elder Tantai reuniu os discípulos novamente e disse: Restam 24 de vocês e estaremos indo para o teste final, onde vocês devem derrotar uma fera mágica antes de se tornarem discípulos do pátio interno. Perguntas? Pergunte. Um dos discípulos imediatamente levantou a mão e perguntou: Com que tipo de feras mágicas iremos lutar? O Elder Tantai então respondeu com uma voz calma: É uma fera mágica poderosa que é encontrada principalmente na floresta de Jade. O sapo de Jade. O sapo de Jade? Os discípulos ficaram chocados ao ouvir esse nome. Os sapos de Jade são incrivelmente difíceis de lidar, pois têm um corpo grande e uma pele dura, e gostam de pular. Um único erro poderia fazer com que seus corpos ficassem achatados. Enquanto isso, Yuan inclinou a cabeça ao ouvir esse nome familiar. Sapo de Jade? Este não é o primeiro monstro que enfrentei neste jogo? Aquele que quase me deu um ataque cardíaco porque pensei que tinha transformado o corpo de Xiao Hua em pasta de carne. Yuan se lembrou de seu encontro com o sapo de Jade como se fosse ontem, já que foi sua primeira experiência de combate neste mundo. Quem gostaria de ir primeiro? O Elder Tantai perguntou aos discípulos depois de responder a todas as suas perguntas. Eu gostaria de ir primeiro. Uma voz ansiosa respondeu imediatamente. Os discípulos se viraram para olhar a voz e, para sua surpresa, Yuan se ofereceu para ir primeiro. Se claro, vá em frente. Anciã Tantai disse e continuou. Um dos portões no final se abrirá assim que o teste começar, e você terá 15 minutos para derrotar o sapo de Jade ou será uma perda automática. Use o equipamento fornecido a você. Yuan acenou com a cabeça antes de ir até o suporte de armas para pegar outra arma. Desta vez, ele escolheu uma adaga, surpreendendo o ancião Tantai e os outros discípulos com sua escolha. Por que ele está usando a adaga? Eu tinha certeza que ele usaria a espada de novo. Ele está tentando se exibir ou algo assim. Este teste é totalmente diferente comparado aos 2 testes anteriores. Você precisa de muita experiência e conhecimento para lutar contra uma fera mágica, especialmente o sapo de Jade que é conhecido por matar cultivadores inexperientes que não são acostumados com seus padrões de ataque. Quem sabe, ele não fez nada além de surpresa desde o começo. Talvez ele faça o mesmo desta vez também. Algum tempo depois, quando Yuan estava parado no meio do campo com os outros discípulos parados no fundo, o Elder Tantai gritou: Solte a fera mágica. Os portões de metal se abriram imediatamente e o chão começou a tremer quando um sapo de Jade apareceu saltando pela entrada. Os discípulos engoliram em seco quando viram o sapo de Jade e sua aparência intimidadora. Enquanto isso, Yuan olhava para a fera mágica redonda com um sentimento nostálgico. Estrondo. O sapo de Jade parou de se mover depois de pousar a poucos metros de distância de Yuan e começou a encarar Yuan e os outros ali como se estivesse analisando a situação deles. Nessa quietude e silêncio,
Um movimento foi feito de repente, mas não foi do sapo de Jade. Em vez disso, foi Yuan quem se moveu primeiro, quando de repente jogou sua adaga para o alto. Uma luz maligna brilhou em seus olhos, e assim que a adaga no ar atingiu seu ponto mais alto e se preparou para cair, ela de repente parou de se mover e pairou no ar por uma fração de segundo antes de atirar no sapo de Jade como uma estrela cadente. Ponto.